10, por favor. No Evangelho de Lucas, no capítulo 10. Nós vamos ler até o versículo 8. Lucas, no capítulo 10, do versículo 1 até o versículo 8. Prestem bastante atenção nesse texto. Diz assim a palavra do Senhor. Depois disso, o Senhor designou outros 70 e os enviou de 2 em 2 para que o precedessem em cada cidade e lugar onde ele estava para ir. E lhes fez a seguinte advertência: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Ide, eis que eu vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não leveis bolsa, nem alforge, nem sandálias, e a ninguém saudeis pelo caminho. Ao entrardes numa casa, dizei antes de tudo: paz seja nessa casa. Se houver ali um filho da paz, repousará sobre ele a vossa paz. Se não houver, ela voltará sobre vós. Permanecei na mesma casa, comendo e bebendo do que eles tiverem, porque digno é o trabalhador do seu salário. Não andeis a mudar de casa em casa. Quando entrardes numa cidade e ali vos receberem, comei do que vos foi oferecido. Curai os enfermos que nela houver, e anunciai-lhes a vós outros, está próximo o reino de Deus. Amém, queridos? Põe a mão no seu coração e repita a oração. Bem firme, para fora mesmo. Diga: Senhor Jesus, enche o meu coração com o poder da Tua palavra e ministra na minha vida todo cuidado e zelo do Teu Santo Espírito. Enche-me, Senhor, visita-me, Senhor, cura-me, Senhor, leva-me pela mão, sustenta-me na Tua presença. O Senhor é o bom pastor das ovelhas, então alimenta-nos com a Tua verdade. A Tua palavra é a verdade. Abençoe-nos, Deus, e os confins da terra temerão o Seu nome. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. O jeito interessante de Lucas começar o capítulo 10 é uma demarcação no Evangelho para nós. Ele diz assim, ele começa dizendo assim: depois disso o Senhor designou outros 70. Depois do quê? Depois de orientar os apóstolos, que nós temos o registro lá no começo do livro que Jesus chamou, porque até o capítulo 10 ele dá orientação para os apóstolos. Depois de orientá-los, ele passa a orientar os 70 discípulos que ele haveria de enviar em cada cidade e lugar, precedendo a Jesus. Ou seja, eles iriam primeiro, eles iriam abrir o caminho, e depois Jesus chegaria lá para confirmar a obra que eles haviam pregado, para confirmar a obra que eles haviam anunciado naquele lugar. E é interessante, irmãos, que a obra de Jesus tem um resumo numa frase no livro de Lucas. Ele diz assim, a frase é esta: hoje se cumpriu a palavra que vocês acabaram de ouvir. Essa é a frase célebre de Jesus em Lucas, no capítulo 4, versículos 18 e 19. Ele lê o livro de Isaías e diz: hoje se cumpre a palavra que vocês acabaram de ouvir. Essa é a palavra célebre, era a chave frase do ministério, a frase célebre do ministério de Jesus. Agora, nesse texto contém a frase célebre do ministério dos 70 discípulos. A frase célebre do meu ministério e do seu ministério: é chegado entre vós o reino de Deus. Amém, irmãos? Esse texto fala do reino de Deus, do jeito do reino de Deus, das coisas do reino de Deus, do funcionamento do reino de Deus, das expressões do reino de Deus e do poder do Senhor do reino, que é Cristo Jesus, o nosso Salvador e o nosso Senhor. E isso é maravilhoso. Nós vivemos num tempo, irmãos, em que a igreja quer se parecer com o mundo para atrair o mundo. Quantas coisas a gente vê acontecendo em diversas denominações, e por que também não citar a igreja presbiteriana, porque às vezes fazemos algumas coisas que não tem nada a ver, e nós queremos imitar certas coisas do mundo para atrair a atenção do mundo.
Eu li uma frase do pastor Hernandes Dias Lopes nessa semana, no Instagram, eu sigo ele no Instagram, e gosto muito das mensagens dele, e ele disse uma frase que mexeu muito com o meu coração. Se a igreja quer atrair o mundo, quer atrair as pessoas para Jesus, ela tem que ser diametralmente contrária e diferente do mundo. O mundo já está enjoado de mundanismo. O mundo já está enjoado das soluções muito desse mundo. Nós precisamos apresentar uma nova solução, um novo jeito. Por isso que o cristianismo apresenta a solução de Deus. Hoje é chegado entre vós o reino de Deus. Era isso que os 70 discípulos, tinham que pregar. Era isso que os 70 discípulos tinham que comunicar, com a vida e com as palavras, com o jeito de experimentar a vida e com as próprias palavras, com o jeito de fazer a vida e também com as palavras. Talvez com menos palavras e com mais uma existência diferenciada, um jeito diferente de ser gente. Um jeito diferente de ser marido, um jeito diferente de ser esposa, um jeito diferente de ser religioso, um jeito diferente de se relacionar com Deus, um jeito diferente de fazer as coisas, fazendo as coisas do jeito de Deus, se importando com aquilo que Deus se importa, e atento ao coração de Deus, para imitar o que está dentro do coração de Deus, e parafrasear o próprio Cristo com a vida, com a história, com o jeito de fazer as coisas. E nesses poucos versículos que nós acabamos de ler, nós precisamos aprender como é que a gente vive diametralmente oposto ao mundo, e como é que isso pode atrair as pessoas para Deus, como é que um cristão pode ganhar outra pessoa para Cristo, do mesmo jeito que Cristo ganhou Pedro, por exemplo. Pedro foi o pescador que foi fisgado por Jesus, fisgado como quem está no anzol e nunca pôde escapar. Que coisa maravilhosa, o que Jesus ofereceu para Pedro mudou a vida dele completamente. Pedro era pescador de peixes, depois de uma pesca maravilhosa, ou seja, depois de Deus lhe dar prosperidade naquilo que ele mais amava e naquilo que ele sabia fazer, Deus disse: hoje você vai deixar de ser pescador de peixe e vai passar a ser pescador de homens. Amém, irmãos? Olha que impacto poderoso Jesus gerou na vida daquele homem. Agora o texto vai nos ensinar algumas lições muito profundas a respeito desse jeito de Deus fazer as coisas e do jeito que os discípulos, que somos nós, porque esses 70 são a nossa cara, esses 70 são a própria obediência traduzida para a nossa vida imitar. Aí o texto vai nos dizer: depois disso, ou seja, depois de ensinar os apóstolos, o Senhor designou outros 70 e os enviou de 2 em 2, para que o precedesse em cada cidade e lugar onde ele estava para ir. Não dá para viver o cristianismo em individualismo. Cristianismo não é individualismo, cristianismo é coletividade, é ajuntamento, é gente mais gente, juntando gente e formando aquela cola boa, aquela goma boa, aquela amálgama boa que vai envolver gente com a graça de Deus. Amém, queridos? E eu queria que você abrisse seu coração para isso. Jesus enviou os discípulos de 2 em 2, de 2 em 2. Não enviou, a gente quando lê o texto pela primeira vez podia pensar assim, eu pensei muitas vezes isso, porque Jesus não alcançou 70 lugares, preferiu alcançar 35 de 2 em 2, em vez de alcançar 70 cidades de uma vez. É porque, queridos, ninguém consegue viver o cristianismo afastado de outro, ninguém consegue viver a vontade de Deus sem a ajuda do seu próximo, ninguém consegue ser crente sozinho, sem o apoio de outro crente, sem o apoio dos irmãos. Nós fomos batizados pelo Espírito Santo num corpo, e o corpo tem que caminhar junto, o corpo é a igreja, nós fazemos parte do corpo de Cristo, Cristo é a cabeça viva da igreja, Ele é a vida da igreja, e Ele é o cabeça da igreja, porque Ele é o chefe da igreja, e isso é maravilhoso para nós, porque o corpo funciona, apesar das diferenças, das disparidades que existem entre os homens, apesar das anomalias que nós carregamos, das neuroses que nós temos, das doenças
diferenças que nós temos, o corpo funciona harmônico, não é porque nós somos bons, mas porque Cristo ensinou um jeito da coisa dar certo para nós, e para o reino de Deus, e para a glória dEle, e para que Ele seja entronizado como cabeça da igreja. Ele nos ensinou a caminhar 2 a 2, caminhar com o outro. A Bíblia diz no Velho Testamento que o cordão de 3 dobras não se arrebenta com facilidade. A primeira e grande dobra é o Senhor, a segunda dobra sou eu, e a terceira dobra é você. Nós precisamos aprender a caminhar juntos, nós precisamos aprender a fazer a obra de Deus juntos, nós precisamos aprender a obedecer juntos, nós precisamos aprender a temer a Deus juntos. Nós precisamos fazer tudo junto, para a glória do Senhor, porque isso vai formar algo que que não dá para abrir mão dentro do corpo de Cristo e da igreja, no reino de Deus, que é unidade. Só existe unidade quando a gente caminha com o outro. É claro que tem gente difícil de caminhar, e a gente também às vezes é difícil. Todo mundo de vez em quando é um pouco difícil de caminhar com o próximo, não é mesmo? Todos nós temos as nossas esquisitices, mas é interessante, o que uniformiza o corpo de Cristo? O que faz, o que anula essas grandes diferenças que podem existir entre nós? E quantas diferenças há? Diferenças de personalidade, diferenças de caráter, diferença social, diferença cultural, diferença de cultura familiar. Eu fui educado numa casa, você foi educado na outra. Então, é uma disputa para a gente poder caminhar juntos, que está na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 12, a partir do versículo 12, diz assim, que todos nós nos foi dado de beber do mesmo Espírito, ou seja, o antídoto para os venenos da nossa alma já nos foi dado. Deus derramou o Espírito Santo na igreja, amém, irmãos? O Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade, e Ele é o próprio Deus, e a gente só obedece a Cristo como cabeça, se o Espírito Santo nos levar a Cristo, e se o Espírito Santo nos conduzir a essa obediência. E nós precisamos parar de fazer dificuldade para o Espírito Santo resolver, nós precisamos parar de dar desculpa para não caminharmos juntos. Irmãos, o mundo é individualista, cada um só pensa em si mesmo, nas suas próprias dificuldades, nos seus problemas, no seu dia a dia, no seu trabalho, no seu dinheiro, é a minha casa, minha mulher, meus filhos, meu carro, meu tudo. E a gente é muito individualista, mas nós precisamos aprender a caminhar juntos. Eu não estou reclamando da igreja presbiteriana de Itamonte por isso, não, porque aqui a gente caminha bem juntos, mas a gente precisa caminhar mais estreito ainda, nós precisamos estar mais perto um do outro ainda, nós precisamos continuar juntos, aí nós vamos ter vitória. Nós precisamos andar 2 a 2. Qual que é o seu companheiro de oração mais fervente? Qual a pessoa e qual é o ombro em que você se apoia quando as coisas estão muito difíceis? Onde você busca conselho? Conselho santo, não é qualquer conselho. Onde você busca conselho quando você precisa de direção? É claro que a gente ora, que a gente lê a Bíblia, mas a gente precisa de gente com experiência com Deus. Nós precisamos de gente com profundidade, para gerar no nosso meio um relacionamento com Deus com profundidade. 2 a 2, 2 a 2. Essa coisa de eu venho na igreja domingo, só encontro os crentes domingo, só vejo a cara dos meus irmãos domingo, eu só abraço os meus irmãos no domingo. Irmãos, nós estamos numa cidade pequena, numa cidade que a gente pode se visitar, que a gente pode se abraçar, se beijar, que a gente pode caminhar junto, que a gente pode conversar com liberdade uns com os outros, mas esse veneno do individualismo também já chegou aqui. Por quê, queridos? Porque nós estamos focados na mídia, nós estamos focados na internet, nós estamos focados em nós mesmos. Então, a trajetória no cumprimento da vontade de Deus dentro do cristianismo já é uma grande dificuldade, já por isso, porque a gente precisa abrir mão da nossa individualidade, abrir espaço para as pessoas entrarem na nossa vida, abrir espaço para mais gente ficar conosco, porque, queridos, o maior tesouro que nós temos depois da salvação são os amigos que nós juntamos nessa vida por causa da nossa salvação.
são as pessoas que caminham conosco por causa de Jesus. É o maior presente que a gente tem de Deus nessa vida, é o companheirismo da esposa crente, do marido crente, do filho cristão, do amigo cristão, do servo de Deus, da serva de Deus que nos acompanha. Irmão, você não sabe como eu me regozijo quando um crente chega para mim e fala assim: pastor, eu estou orando por você, viu? Gente, que bênção que é isso, que coisa boa, é o melhor que a gente pode fazer por alguém, é dizer, eu estou orando por você. Quer dizer, você começou pela realidade mais importante, que é o que mais mexe com a vida de uma pessoa, o que mais toca, o que mais transforma. Não é algo que você tenha material para dar, mas é algo espiritual. Eu estou orando por você, então Deus está com você, e Deus está comigo, Deus está conosco, nós comungamos juntos, nós compartilhamos. A palavra compartilhar vem de partir o pão. Vem de comer, vem da realidade, comer o mesmo pão. Nós comemos o mesmo pão, o pão que desceu do céu, o próprio Cristo que alimenta a nossa fé. Amém, irmãos? E é em unidade, é um junto com o outro, que a gente consegue vitória para poder viver a vontade de Deus. Então, a gente precisa aprender a caminhar 2 a 2. A gente precisa aprender a caminhar 2 a 2. No mínimo, 2 a 2. Se você parar para pensar hoje e fizer a conta dos seus amigos, de gente que pode partilhar a sua vida, de gente que orienta você, que ajuda você, que socorre você, esse número de pessoas cabe numa mão. Se você tem menos que uma mão de ajudadores e de companheiros na fé, e de amigos na fé, eu sinto te dizer que você está empobrecido, e que você está morrendo de fome diante do banquete. Você está como aquele homem que dormiu por muitos anos em cima de um colchão velho, num beco, numa esquina, e dormiu e acabou numa noite de frio morrendo em cima do colchão velho. E dentro do colchão velho tinha uma grande riqueza que ele jamais descobriu. Às vezes a gente vem para o cristianismo, e vem para Deus, e vem para a igreja, e esquece que igreja é muito mais que esse ajuntamento aqui, irmãos. É muito mais. É muito mais que a gente está cultuando a Deus juntos, que já é tão bom, tão gostoso. Como é bom a gente adorar a Deus e celebrar o nome do Senhor. Mas, queridos, nós precisamos caminhar juntos um com o outro. Nós precisamos conhecer a dor dos outros, a limitação dos outros. Vou perguntar mais. Para quem é que você conta os seus pecados? A Bíblia fala assim, que a gente precisa confessar para Deus. Claro, a gente precisa confessar. Deus recebe as nossas confissões, nós fizemos isso no culto aqui. A Bíblia diz também em Tiago, no capítulo 5, que a gente precisa confessar as nossas culpas mutuamente, os nossos pecados uns para os outros, para sermos perdoados e sermos curados. Quer dizer que nessa comunhão, nesse ajuntamento, nesse relacionamento, quando a gente partilha alguma coisa difícil da gente, quando a gente fica mais, é interessante que a gente pensa assim, não, se eu mostrar minha fragilidade para os outros, vão sair correndo de perto de mim. Não, de jeito nenhum. Quanto mais humano você se mostra, mais gente você aproxima de você. Quanto mais super-homem, quanto mais super você se mostra, mais gente se afasta de você. Você fica inatingível, inatacável. Eu passei por isso como pastor. A gente tinha medo de conversar comigo, falava, não, ele é o pastor, eu não posso contar tudo para ele, ou eu não posso nem conversar com ele. Até você ter um problema que tem que contar para todo mundo, até você ter uma dificuldade que você tem que partilhar com todo mundo, até você ter uma dor que você tem que dizer para todo mundo, até você ter um pecado que fica público que você tem que contar para todo mundo. Irmãos, isso é tremendamente curativo, isso é tremendamente aliviante, isso é tremendamente maravilhoso, porque foi aconselhado pelo próprio Cristo. Amém, irmãos? Amém, irmãos? Amém, irmãos? Muito da cura que eu estou precisando está aí com você. E muito da cura que você precisa está aqui comigo. E nós precisamos aprender a partilhar isso, para a glória do Senhor e para o nosso bem. Amém, queridos? É o reino de Deus, é completamente diferente do mundo. No mundo é individualismo. No reino de Deus é 2 a 2. Você já notou as duplas da Bíblia, como elas são maravilhosas? Às vezes não eram não duplas, eram trios. Pedro, Tiago e João. Jesus chamava sempre os três para a oração. Elias e Eliseu.
Você viu que quando o diabo quis fazer bagunça no mundo, ele desmanchou uma dupla dentro de uma família, era uma dupla dentro do primeiro lar, o casal, e depois 2 filhos. O diabo interferiu e desmontou as 2 duplas. A primeira dupla pecou contra Deus, e a segunda dupla, Cael e Abel e Caim, um matou o outro. Um matou o outro. Vocês não me perdoem porque eu já estou muito cansado. Gente, vocês sabem que eu não dormi 1 segundo essa noite? Sabe que eu não dormi 1 segundo essa noite? Eu já falei para a turma da classe escola dominical. Eu não dormi 1 segundo essa noite. E eu tentei dormir agora à tarde. E dormi assim uns 40 minutos. Então eu estou com o olho de ontem. Antes de ontem, porque eu não consegui dormir. Nesse período que eu estou fazendo o tratamento do burnout, burnout. Eu estou fazendo tratamento do burnout, assim, de 15 em 15 dias eu tenho uma noite como essa. E olha, a noite calhou de ser exatamente no sábado, em que no domingo eu tenho que estar aqui para falar de manhã 2 vezes, e no domingo mais uma vez. É por essas fragilidades que eu tenho passado. Mas como eu tenho sentido a graça de Deus comigo, irmãos. Sabe por que eu estou em pé aqui hoje? Não é porque não tem outro para pregar. Se eu dissesse para o concílio da igreja, olha, eu não vou conseguir pregar, vocês, por favor, dirijam o culto, eu sei que alguém iria se levantar para pregar aqui hoje. Mas sabe por que eu estou aqui hoje? Por causa da graça de Deus. Depois eu vou dormir, mais tarde eu vou dormir, mas hoje eu estou aqui por causa da graça de Deus. E eu queria que você entendesse isso. Por que eu faço questão de estar aqui, apesar da noite que eu não tive boa? Porque estar aqui me abençoa, estar aqui cura minha alma, estar aqui mexe comigo. Eu vim meio difícil de lá para cá, cheguei aqui e já me senti bem. Cheguei, sentei ali com o Zé, conversamos um pouquinho, eu falei, estou cansado, Zé, não dormi. Mas aí fui melhorando, fui cantando, fui orando, fui melhorando. Já estou bom, mas ainda estou tropeçando nas palavras, vocês sentiram, né? Acho que eu já tropecei umas 3 vezes aqui, mas tropeçar é da gente mesmo, viu, irmão? E levantar é de Deus. Então vamos levantar para a glória do Senhor. Amém? Amém, irmãos? Então, você precisa aprender a caminhar 2 a 2. Outra coisa, você tem que aprender a orar. Segunda coisa que a gente precisa aprender dentro do reino de Deus é orar. Mas pastor, eu oro. Tem coisas pelas quais você deve estar orando há muito tempo e você ainda não atingiu aquele ponto em que as coisas são transformadas na sua vida. É alguma coisa errada ou defeituosa com Deus? Com certeza não. Então é alguma coisa errada e defeituosa conosco. Tem alguma coisa alterada aqui. Tem alguma coisa que não está no lugar. Por quê, irmãos? Porque Deus só responde oração que primeiramente tem como alvo o reino dele. O reino dele. Se não abençoar em primeiro lugar o reino de Deus, você vai passar pedindo isso aí, orando por isso aí, até de cabeça para baixo, e não vai acontecer. Por isso que Jesus disse para os 70 assim, no versículo 2, e lhes fez a seguinte advertência: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara, que mande trabalhadores para a sua seara. É como se o dono de uma colheita, o dono de uma roça, estivesse dizendo assim, arrebanhando trabalhadores e dissesse assim, olha, vocês vão trabalhar, a roça deu demais, a colheita é muito grande e vocês não vão dar conta. Então vocês têm que ir trabalhando e ao mesmo tempo clamando para que eu consiga arranjar mais trabalhadores para trabalhar na roça, porque senão a gente não faz a colheita toda. Então tem um sentido de urgência. O que é urgente para você? Mais uma vez o individualismo. O que é urgente para nós é a nossa dor. O que é urgente para nós é o nosso problema. O que é urgente para nós é aquilo que rodeia o nosso umbigo. O que é urgente para nós é aquilo que gravita ao nosso redor. Irmãos, nós temos que alargar o espaço da nossa tenda, esticar as nossas cordas, abrir o espaço da nossa habitação. O mundo não existe só por nossa causa, não. Tem mais gente, tem mais coisa. Nós não existimos porque os nossos pais decidiram. Nós existimos para cumprir um propósito. E esse propósito tem como ponto fundamental gente, pessoas. A nossa vida alcança pessoas. É com gente que a gente vai se comunicar. É gente que vai receber graça de nós. É gente fazendo a tarefa de Deus. É gente trabalhando na seara santa de Deus. Amém, irmãos? Amém?
Jesus disse assim: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. E aí a gente fica alarmado, né? Toda autoridade me foi dada e eu vou compartilhá-la com vocês. Aí ele diz, para que é que ele vai compartilhar essa autoridade? Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém, queridos? Então tem um propósito, além de nós, além da nossa vida, além da nossa casa, além do nosso umbigo, além dos nossos prazeres, além da nossa vontade, além dos nossos planos sórdidos às vezes. Porque às vezes os nossos planos guerreiam contra o propósito de Deus, contra o desígnio de Deus. O texto começa com essa palavra. Depois disso o Senhor designou. Designou. A palavra desígnio aqui no grego tem o sentido de gente que recebeu autoridade. É como alguém que recebe um diploma, depois que termina uma faculdade. Ele está pronto, ele está apto, ele vai fazer. É autorização para fazer em meu nome, autorização para fazer baseado em todo conhecimento, em toda autoridade que eu dei. Então o exercício de autoridade que Deus nos dá para colocar em prática, irmãos, a medida de autoridade que Deus nos dá, ela não tem como alvo só a nossa vida, ela tem como alvo a gente de todas as nações, em todo o tempo, todas as famílias da terra. Deus falou isso desde o início, falou para Abraão: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Sabe por que hoje nós participamos do reino de Deus? Porque lá Abraão entendeu isso, que nele, na pessoa dele, Deus iria fazer milagres para que todas as famílias da terra fossem abençoadas. E chegou até aqui e não pode parar aqui. Amém, irmãos? Então quando você orar, é como na oração do Pai Nosso. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, venha o teu reino. Primeiro pedido é esse. Então, se a sua oração, em primeiro lugar, não abençoa o reino de Deus, você está jogando palavras ao vento, você está atirando para todo lado, está errando o alvo. Então, quando você tiver um problema, uma dificuldade bem grande, você diz para Jesus assim: Senhor, eu estou passando por essa luta, e eu entendo que essa luta pela qual estou passando ameaça o meu desempenho no reino. Jesus pode dizer duas coisas para você, como disse para Paulo. A primeira coisa que Jesus pode dizer para você: então, tá bom, vou resolver esse seu problema, e você vai continuar fluindo na minha vontade. Ou, eu não vou resolver o seu problema, mas eu vou te dar condições de continuar caminhando, apesar do seu problema, você vai cumprir o seu propósito. Como um amigo meu, pastor, que um dia me ligou e falou assim: Manuel, eu estou com AIDS, eu dei uma escapulida, e peguei AIDS, eu estou com AIDS, Manuel. E agora o que é que vai ser do meu ministério? Eu disse para ele: põe o joelho no chão, põe a cara no pó, pede perdão para Jesus, porque o seu ministério não se alterou em nada. Só que você vai fazer o seu ministério carregando uma carga. Você vai fazer o seu ministério com mais isso aí para resolver. Ou pode ser que no meio do caminho Jesus cure você, Jesus liberte você e te ensine e faça você viver plenamente na vontade do Senhor. Irmãos, ele acatou essa palavra e ele está vivendo na vontade de Deus, está cumprindo o propósito de Deus. Deus chacoalhou a história dele para isso, porque não é fácil. Não é fácil ter algo que não dá para resolver com as próprias mãos. Não é fácil para o homem lutar com as próprias limitações, lutar com as próprias carências, com as próprias dores, com os pecados, com as doenças, com as coisas que tocam em nós e aos nossos olhos nos tornam inaptos, incapazes para aquilo que Deus tem para nós. Mas Deus pode fazer a obra conosco e através de nós, apesar de nós. Amém, irmãos? Amém, irmãos? Quem está entendendo diz amém, por favor. Deus pode fazer a obra conosco e nos usando, apesar de nós. Então eu queria que você abrisse o coração para isso. Então quando for orar, misture os seus problemas com o reino de Deus. Tenha como alvo o reino de Deus. A Bíblia diz: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas que te deixam alarmado, que te deixam com medo, que te deixam ansiosos,
que parece que não tem saída, todas essas coisas vos serão acrescentadas. Acrescentadas. No reino de Deus não falta nada. Amém, irmãos? Por isso a gente tem que pregar, e a pregação dos crentes e dos cristãos de hoje é essa, é a pregação dos 70. É chegado entre vós o reino de Deus. Desse jeito aqui, 2 a 2. E orando com inteligência espiritual, digna, justa, santa, feita na vontade de Deus. Parece que a coisa vai ficando assim cada vez mais difícil aos nossos olhos, mas é o jeito de Deus fazer as coisas. Aí no versículo 3 e 4, ele diz assim: Ide, eis que eu vos envio como cordeiro para o meio de lobos. Não leveis bolsa, nem alforjem, nem sandálias, e a ninguém saudeis pelo caminho. Eu fiquei pensando assim, quanto será dos 70 que permaneceram depois que Jesus anunciou esse negócio aqui? E pelo que nós entendemos, os 70 permaneceram. Apesar disso aqui, não parece uma contra-propaganda, um tiro no pé, você falar, você vai trabalhar para mim, mas vai ser como viver como princípios do reino, se obedece o princípio do reino, e tudo aquilo que for necessário materialmente, para aquilo se cumprir na sua vida, Deus vai acrescentar, mas é preciso obedecer, amém, irmãos? Então eu queria que você entendesse isso. Jesus não está querendo que todos os cristãos façam voto de pobreza aqui, não é o caso, não é o caso. Há crentes que vão ser muito ricos, riquíssimos, para abençoar muitos. Há crentes que vão ter uma vida mediana. Há crentes que vão ter uma vida pequena financeiramente. Mas na autoridade, no poder espiritual, serão tremendos, usados por Deus de uma maneira tremenda. Cada um é chamado na sua condição. Não deixe a sua condição, como diz Tiago, interferir na sua posição de filho de Deus. Porque ele diz assim, o rico glorie-se na sua insignificância, e o pobre glorie-se na sua dignidade diante de Deus. Amém, irmãos? Então a questão não é ser rico ou ser pobre, é ser filho de Deus, é cumprir a vontade de Deus. E o texto vai dizer que esse esvaziamento material é necessário. Porque, irmãos, no lugar e no coração, onde as coisas materiais ocupam muito espaço, sobra muito pouco espaço para o reino de Deus existir. Sobra pouco espaço para o reino de Deus fluir. O reino de Deus precisa de um coração grande e de um coração vazio das coisas desse mundo. Por isso que os conselhos, ide que eu vos envio como cordeiro para o meio de lobos, ou seja, é uma tarefa de perigos. É interessante que caminhar 2 a 2 era importante, porque se houvesse uma ofensa capital, se tivesse um problema, eles estivessem passando pelo problema, ou no meio de algum problema em que eles pudessem ser presos, o Velho Testamento diz que o testemunho de 2 pessoas podia livrar o inocente, o testemunho de 2 pessoas podia tirá-los do meio da encrenca. Isso também por isso também caminhar 2 a 2, porque você tem uma testemunha com você. Nós precisamos de testemunhas conosco para assistir a gente viver para Deus, para assistir as nossas reações diante dos problemas, diante das adversidades, assistir e glorificar a Deus com as nossas reações, ou assistir e nos repreender se for necessário, para a gente poder voltar para o lugar de origem, na presença de Deus, dentro do coração de Deus, dentro da vontade de Deus. Então, queridos, o reino de Deus é o segredo, o reino de Deus é o sucesso para a vida em todos os aspectos. O reino de Deus é o segredo para uma vida em vitória, espiritualmente falando. Então é perigosíssimo, é como ovelha pelo meio de lobos. Parece uma luta sem trégua, não tem jeito, parece que não vai vencer. Não tem jeito. Mas quem é que pastoreia essas ovelhas? Quem que é o bom pastor? Quem segura o cajado na mão? Quem segura a vara na mão? Quem é que pode bater na cabeça do lobo e arrebentá-la? Quem é que pode arrancar o cordeiro da boca do lobo, da boca do leão? É o pastor Jesus Cristo, é o pastor das ovelhas, e ele faz isso com esmero, irmãos, ele faz isso com uma capacidade tremenda, porque Jesus prometeu, eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, ide, eis que eu vos envio como cordeiros para o meio de lobos, não leveis bolsa, não leveis bolsa. Quer dizer, precisava de muita roupa. E olha que aqui é um chamado para uma viagem de vida inteira. É como você
ser viajante na sua história inteira. Nós somos peregrinos na terra, nós não somos daqui, nós somos do céu. Nós viemos de Deus, estamos voltando para Deus. Deus é a nossa origem, nós estamos voltando para Ele por causa de Cristo. E a gente precisa entender que nessa viagem de volta, a gente não precisa ficar sobrecarregado com as coisas dessa vida. Não leveis bolsa, não precisa de uma bolsa muito cheia de roupa, de muita coisa, não precisa de muitos bens. A gente precisa aprender a viver com simplicidade. Com simplicidade. Ah, pastor, eu tenho vontade de ter isso, de ter... Não tem importância. Eu também. E conforme necessidade, Deus acrescenta na nossa vida. Deus acrescenta. Tudo que for necessário, Deus acrescenta. E Deus é especialista em cuidar dos seus filhos, e especialista em fazer na nossa vida o que é necessário para que a glória de Deus seja vista na nossa história. Não leveis bolsa nem alforge. Alforge é a bolsa de carregar dinheiro. E a palavra grega para alforge aqui é uma mala grande, porque é uma bolsa que você vai ter que usá-la durante toda a vida. Então seria uma bolsa cheia de dinheiro, uma bolsa grande, uma mala de dinheiro, porque é uma tarefa grande, é uma trajetória grande, é uma viagem imensa de vida inteira. Mas não é preciso desse alforge. Você não precisa disso. Não precisa levar dinheiro. Por quê? No reino de Deus não precisa de dinheiro? Não, no reino de Deus a gente precisa só de Deus. E o dinheiro que é necessário, Deus vai acrescentar. Aí eu não vou trabalhar por esse dinheiro? Às vezes sim, às vezes não. Algumas vezes sim, outras vezes não. Eu sei que vocês podem me achar meio louco quando falo a respeito dessas coisas. Mas, irmãos, o reino de Deus não pode encontrar uma barreira, nem nas coisas, nem no dinheiro e nem nas posses. O reino de Deus já enfrenta barreiras aqui dentro. Não pode enfrentar essas barreiras exteriores. Mas é interessante que às vezes, ele está falando de coisas que ficam do lado de fora, mas que às vezes ocupam demais o nosso coração. É interessante que os viajantes, a tradição judaica dizia isso, que os viajantes usavam uma capa, depois uma túnica, depois a roupa de baixo. E na túnica, eles costuravam assim no viés e nos babados da túnica, assim como se fossem uns bolsinhos escondidos para esconder dinheiro. Para que se eles fossem assaltados, eles não perderiam esse dinheiro, o dinheiro todo que eles estavam levando no meio da viagem. É por isso que Jesus diz assim: se alguém roubar a tua capa, dá de presente para ele a túnica. Não é maravilhoso, irmãos? Ele roubou a sua proteção da noite, que é a capa, a proteção da chuva. Ele roubou a proteção do frio. O ladrão veio e levou. E a hora que ele estava saindo, você fala assim: não, tem mais alguma coisa que você pode levar. O lugar onde você esconde o seu suprimento. Porque o nosso suprimento, irmãos, é de cima. Ele não pode caber nos babados dos nossos vestidos e nem nas bainhas das nossas roupas. A gente precisa entregá-los para Deus. Porque se Deus não for suficiente para nos manter na sua vontade e suprir a nossa vida conforme o seu poder, que Deus é esse? Que Deus é esse que precisa de mim? Que Deus é esse que precisa da minha ajuda? Que Deus é esse que precisa da força do meu braço? Ele não seria Deus se Ele precisasse de mim. Mas Ele é Deus, porque mesmo não precisando nem de mim, nem de você, Ele nos chamou para participar da sua obra e do seu reino. Ele nos deu esse privilégio. Amém, queridos? Então eu queria que você abrisse o coração para essa verdade. É um esvaziamento. Não leveis bolsa, nem alforge, nem sandálias. Só escravos andavam descalços. Então, não precisa ficar preocupado com a aparência. Não fica preocupado com o que vão pensar de você. Vão olhar, você está com os pés descalços, você é humilde, a sua roupa é humilde, seu carro é humilde, sua casa é humilde, não tem importância, mas em você lateja o poder de Deus, a graça de Deus, algo que não pode ser contido no mundo inteiro, vive plenamente dentro do seu coração, porque nós somos a casa que Deus mora, nós somos templo do Espírito Santo. Amém, irmãos? Então abra o seu entendimento para isso. O cristão tem no mínimo, a presença de Deus. A presença de Deus. E você acha que isso é pouco? A companhia do seu Deus, a companhia de Jesus. E você acha que isso é pouco? O texto termina dizendo: e a ninguém saudeis pelo caminho. Não é um conselho à má educação. Não é um conselho a ser mal educado,
a não cumprimentar, não dar bom dia, não dar boa tarde, não é nada disso. É porque o reino de Deus, ele não é ele é feito de amor, de serviço e de companhia, mas não de rapapé e de bajulação. O judeu era cheio de salamaleque. Saudação de judeu demorava, atrasava o reino. Então Jesus disse, olha, não deixa nada atrasar você, não deixa nada atrasar o seu caminho. A ninguém saudeis pelo caminho, não fica perdendo tempo com gente que não quer o reino de Deus, com gente que não vive para Deus, com gente que não deseja Deus. Não perca tempo com gente assim. Invista a sua vida em gente que vai abençoar o reino, em gente que deseja ardentemente a vontade do seu Deus, viver a vontade de Deus. Está vendo como é difícil? Tudo parece muito difícil, mas não é impossível, porque era um chamado para 70 homens iguais a mim e a você, limitados como nós, pecadores como nós. E o texto vai dizer para nós, irmãos, que tudo isso vai se manifestar quando a gente se esvaziar das coisas desse mundo. E eu quero terminar falando 3 coisas importantes nesse texto. Primeiro, no reino de Deus, o trabalho com Deus e no reino de Deus se faz com relacionamento. O texto diz assim, ó, ao entrardes numa casa, dizei antes de tudo, paz seja nessa casa. Então, para influenciar pessoas, a gente não precisa de um programa para isso. A gente precisa entrar em contato com elas dentro da casa delas. E dentro da casa dos judeus, o lugar mais importante da casa dos judeus, para nós latinos, o lugar mais importante da casa é o quarto de dormir do casal. Não é verdade? Ninguém entra no quarto do casal sem ser convidado. Agora, para o judeu, o lugar mais importante da casa é a mesa da comida. É a mesa onde se come. Judeu não chama inimigo para comer na mesa, só amigo. Então você tem que estar disposto a ser amigo de todo tipo de gente, e abençoar todo tipo de gente, e comer com essa gente. Porque a gente vai comer e partilhar. O que é que Jesus ofereceu para Zaqueu? O Guilherme falou de Zaqueu aqui a respeito da pregação do pastor Magno na quinta-feira. Que coisa tremenda. O que é que Jesus ofereceu para Zaqueu? Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém estar na sua casa e comer na sua casa. Jesus foi jantar na casa de Zaqueu, foi partir o pão com Zaqueu. Relacionamento, e relacionamento profundo. Então, irmãos, não precisa de... A estratégia é essa, a estratégia para viver na vontade de Deus é essa. Você tem que estar disposto a se relacionar com as pessoas. Está disposto a abençoar pessoas, a entrar na casa das pessoas, entrar na vida das pessoas, não como um atrevido que quer se meter onde não é chamado, mas como alguém que quer entrar naquele lugar para abençoar. Ao entrardes numa casa, dizei antes de tudo, paz seja nessa casa. Se houver ali um filho da paz, repousará sobre ele a vossa paz. Se não houver, ela voltará sobre vós. Quer dizer, você nunca vai sair perdendo. Você vai sempre ser abençoado e sair ganhando, se a estratégia da sua vida for essa, direcionada por Jesus. Entra e se assenta na mesa lá, e come com eles, come o pão deles. E aí é interessante que o texto vai dizer assim, permanecei na mesma casa, comendo e bebendo do que eles tiverem, porque digno é o trabalhador do seu salário, não andeis a mudar de casa em casa. Quer dizer, o filho de Deus é aquele que entra numa casa para abençoar, e ele sabe enfrentar desgaste. Se tiver um problema ali, ele não sai correndo daquela casa, porque teve um problema, ele fica ali. E principalmente que se alguém te hospedou com muito amor, seria ofensivo você sair daquela casa e ir para outra que também te convidou. Você pode dizer assim, não, eu já estou muito bem hospedado, depois vou lá te visitar, mas eu estou muito bem hospedado aqui na casa desse irmão, ou desse que vai ser meu irmão, ou dessa que é minha irmã, e que me abençoa. Então eu queria que você dilatasse o seu coração para entender isso. Nós precisamos abrir a nossa vida para mais gente, abrir a nossa história para mais gente entrar, e entrar na vida de mais gente. O texto diz mais, quando entrardes numa casa, numa cidade, e ali vos receberem, comei tudo que vos for oferecido, tudo, porque alguém te prepara um jantar, e você não gosta de certas coisas que está posta na mesa, coma de tudo. E não disse, eu não gosto, aquilo eu não quero, eu vou comer só isso aqui não me faz bem, ou não estou acostumado com isso, ou esse prato aqui não é desejável, porque você foi convidado, abriram a vida para você, coma do que eles tiverem, coma do que eles oferecerem.
Em outras palavras, irmãos, conviver com gente é isso aí. Quando eu era seminarista, eu trabalhei em Andradas, na Igreja Presbiteriana Independente de Andradas. E quem me recebia era a mãe de um presbítero, uma mulher viúva, que vivia com o filho. E aquela mulher fazia jiló com tudo, jiló de todo jeito. Punha jiló até no arroz para cozinhar junto. Irmãos, e eu detestava jiló. Mas eu aprendi a comer jiló na casa da tia Geni. Fiquei lá e comia jiló, que estava no arroz, jiló frito, jiló de tudo que era jeito. Ai, eu gosto de carne, né? Pouca gente não gosta de carne, né? Eu gosto de carne. Ela fala assim, eu fiz um gilózinho com carne moída para o senhor, pastor, que está uma delícia. Eu não ia comer? Eu tive que comer. Hoje, irmãos, eu sou fã de jiló. Algumas coisas a gente não come, e algumas coisas a gente não enfrenta, porque a gente não experimenta. Algumas coisas a gente não faz, porque a gente não provou. Então a gente não muda, porque a gente não quer comer toda a comida. A gente não muda, porque a gente não quer ter a experiência do desgaste. A gente não quer ter a experiência do sabor. A gente não quer ter a experiência de ser contraditado. Abre o coração para isso, meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus. A gente quer fazer a obra de Deus, mas com certas reservas. O reino de Deus, para Deus a gente não pode ter reserva. O texto termina dizendo assim: curai os enfermos que nela houver, e anunciai-lhes a vós outros está próximo o reino de Deus. É interessante que curar enfermo é uma coisa inédita, né? Ou você é médico e sabe ministrar um remédio, ou você é instrumento de milagre. O reino de Deus levanta ministros do milagre. Amém, irmãos? Estão entendendo, irmãos? Amém? Parece que vocês estão lá na casa do chapéu e não estão aqui comigo. Amém, irmãos? Amém. Deus te levanta para ser ministro do milagre. Ministro de um milagre, para dar glória a Deus e para honrar o Senhor. Por quê? Entra na cidade e curai os enfermos que ali houver. Todo tipo de doença, todo tipo de enfermidade. É interessante que a enfermidade não precisa necessariamente ser na carne. Tem gente que está enfermo na alma. Está enfermo na alma. A primeira vez que eu vi o Marcelo, ele está aqui sentado no primeiro banco, a gente estava reformando isso aqui, fazendo o templo aqui, nós tínhamos passado para o pavilhão. E a mãe dele disse para mim assim, pastor, o senhor precisa orar pelo meu filho. Vou orar. Nem conhecia o Marcelo. Ele era um jovenzinho, ele ainda é jovem, né? Mas ele era um menino ainda, bem novo. E numa quinta-feira, ele apareceu ali para vir no culto. Eu não sabia nem quem ele era. Mas eu estava lá na porta recebendo as pessoas, ele chegou, eu abracei ele. E ele disse para mim quem ele era. E nós entramos ali no pavilhão. E fiz o culto, não com muita gente, o Marcelo estava lá. Foi bom aquele dia, né, Marcelo? E depois, mais para frente, o Marcelo já era casado, pai, marido, presbítero. Ele falou aqui no meio de uma pregação e isso me impactou tremendamente. Ele disse para mim assim, diz para nós, né, para a igreja: o que me salvou foi Jesus e o abraço do meu pastor. Essa frase mexeu muito comigo. Irmãos, quanto é que custa um abraço? Custa nada. Mas custa tudo. Porque num abraço, a gente se rende para qualquer graça que possa vir daquela pessoa, para qualquer bondade, mas a gente se rende também para qualquer maldade que possa vir dali. Um abraço é um sinônimo de rendição, mas é um sinônimo de, eu estou com você aqui, até o fim, até o fim, até o fim. Eu lembro de um dia que eu também abracei o Marcelo da Marilza. Eles eram bem jovens. O Marcelo era um menino. Ele fazia faculdade. Ele chegou tarde de lá, veio para cá. Estava o culto. Minto, era um culto de domingo. E aqui desse lado tinha uma salinha, vocês lembram disso? Quando nós derrubamos a salinha daqui para ficar maior, tinha outra salinha ali. E todas as vezes que eu ia abraçar o Marcelo
O Marcelo ficava duro, assim, igual um poste de cimento. Porque não é fácil de abraçar quem não está acostumado a abraçar, né? É difícil vencer essa barreira. E é difícil entrar na vida da pessoa. E aí, no final do culto, eu abracei o Marcelo, ele ficou duro assim. Aí eu falei para ele assim, meu filho, vem aqui. Aí nós vamos guardar os instrumentos ali dentro. Eu entrei na salinha, fechei a porta da salinha, acendi a luz. E ele falou assim, o que eu fiz de errado, pastor? Eu falei, não fez nada de errado, meu filho. Eu trouxe você aqui dentro da salinha, porque eu quero ensinar você a abraçar, porque você não sabe. Ele ficou mais assustado ainda. E aí eu abracei o Marcelo. A hora que eu abracei o Marcelo, o coração dele ficou latejando dentro do meu coração. A dor que tinha dentro do coração do Marcelo passou para dentro do meu coração. E eu fui orando por ele, falando daquela dor, falando daquele sentimento que eu estava sentindo por ele, por causa do abraço. Aí o Marcelo foi se rendendo, foi amolecendo o corpo. Hoje, o Marcelo é um dos abraços mais gostosos que eu tenho aqui nessa igreja. É um dos abraços mais gostosos que eu tenho. Ele esteve lá em casa com a Marilza há pouco tempo atrás, e ele veio, quando ele veio para o meu lado, ele já veio assim, e me abraçou. Eu disse, meu Deus, é tão pouco, a gente precisa fazer tão pouco. A gente precisa só querer. A gente pode fazer o mínimo. O que é um abraço? O que é esticar a mão e abençoar? Às vezes custa, mas custa por causa das esquisitices aqui da nossa alma. Mas isso cura a nossa alma, muda a nossa sorte, muda a nossa vida, completamente. Eu fui salvo por Jesus e também pelo abraço do meu pastor. O meu pastor me abraçava na rua, na fila do Banco do Brasil. Eu fui a vergonha da minha família e da minha cidade, e o meu pastor não tinha vergonha de mim. Me abraçava e me beijava assim, na fronte, às vezes no rosto, na frente de todo mundo. Eu ficava acanhado por ele, não por mim, por ele. Ficava pensando assim, meu Deus, o que esse povo vai pensar do pastor me abraçando assim no meio da rua e me dando um beijo? Mas quem podia resistir à santidade daquele velho, grandão, de cabelo branco, e que tinha o colo mais amoroso, o abraço mais amoroso que eu já recebi em toda a minha vida. Um abraço de pai. Isso mudou a minha história, isso mudou a minha vida, mudou meu comportamento. Aquele homem era sisudo, às vezes bem severo, mas de muito poucas palavras assim com a gente. No púlpito era um leão, mas na vida de poucas palavras. Mas nunca se esquivava desses pequenos gestos que mudam a história da gente. Quando entrardes numa cidade, curai os enfermos que nela houver. Deus está te chamando para isso. E é interessante que geralmente a gente é chamado para curar as doenças das quais nós fomos curados. Então, a nossa limitação, a nossa doença e a nossa cura é o nosso norte. Onde foi que Deus te tocou quando Ele te chamou para ser filho? Em que debilidade, em que fragilidade, em que fraqueza, em que temor, em que necessidade Deus tocou em você quando Ele te chamou para ser filho e para ser filha? Por aí você tem um sinalzinho para entender que há um desígnio de Deus para você cumprir, para a glória do Senhor e para o seu bem. Vamos curvar a cabeça, vamos orar. Deus, em nome de Jesus, diante desse texto nos sentimos tão frágeis, tão fracos, tão pequenos, tão limitados. Senhor, não há em nós capacidade alguma de viver isso aqui, porque a nossa soberba e o nosso orgulho nos impedem. Senhor, a nossa fragilidade humana e a nossa fragilidade pecadora nos impede de sonhar o que o Senhor sonhou, de comer da tua comida, de assentar na sua mesa e de partilhar o seu pão. Tem misericórdia de nós, Senhor, nos ajuda. Produz temor na nossa alma, cura o nosso coração.
Visita-nos com a tua graça, cobre a vida. Amém, irmãos? Graças a Deus. Nessa semana passada, nós tivemos a escola bíblica de férias e foi uma grande bênção. E eu quero aqui, eles vão passar aqui um videozinho de como foi a nossa escola bíblica de férias. Mas antes disso eu quero agradecer por todo mundo que orou, que ajudou, que ofertou, que foi lá ajudar a fazer a escola bíblica de férias. Foi uma grande bênção, nós atendemos um número de mais ou menos umas 200 crianças, uns dias mais, outros dias menos, mas presta atenção ali, só para você ver como Deus é fiel e maravilhoso. Olha lá. Esses aí são os obreiros, ó. Eu não conheço ninguém assim, tão corajoso como o Rei Jesus. O que um dia Ele fez por mim, marcou pra sempre, eu vou te contar. Que amor tão poderoso, tão maravilhoso, tão impressionante, ama o pequeno e também o grande. Olha quanta criança. Que venceu todo o pecado, todo o sofrimento, suportou por mim, pra me fazer mais forte. Ele venceu a morte, hoje eu canto assim. Ágape, amor tão grande, 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 grande do Senhor. Ágape, que me abraça todo dia e me faz vencedor. Ágape, amor tão grande, 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 grande do Senhor. Ágape, que me abraça todo dia e me faz vencedor. Oh, 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 que amor especial, incondicional, que nunca falhou. Se importar comigo, sabe quem eu sou. Amor de Jesus, que me fez vencer o medo, me dá crescimento, alegria além. Esse amor que me faz abraçar você e te amar também. Ágape, amor tão grande, 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 grande do Senhor. Ágape, que me abraça todo dia e me faz vencedor. Ágape, amor tão grande, 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 grande do Senhor. Ágape, que me abraça todo dia e me faz vencer. Glória a Deus. Vamos aplaudir o Senhor por essa bênção tão grande. Graças a Deus. Deus seja louvado por tudo isso. Amém? Vamos ficar em pé, irmãos. Vamos receber a bênção, depois nós vamos nos abraçar com a paz do Senhor. Que você tenha uma semana de vitória na presença do Senhor. Não esqueça, é chegado entre nós o Reino de Deus. E o Rei está voltando, Jesus está voltando para nos buscar. Amém? Vamos curvar a cabeça e receber a bênção. E agora, irmãos, que a graça maravilhosa do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a virtude, a consolação, o poder e a unção do Espírito Santo, repouse sobre a sua vida, sua casa, sobre o seu coração, sobre o seu trabalho, sobre o seu desígnio e chamado, até o dia da volta do Senhor Jesus Cristo, quando nós estaremos vivendo com Ele pelos séculos dos séculos. Amém e amém. Que Deus abençoe, boa semana, vamos nos abraçar, que Deus abençoe muito sua vida.